Provérbios 11:2 diz assim: vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Agora eu peço para que você volte algumas páginas, na verdade, alguns livros, e vai para Gênesis, capítulo de número 3 e verso de número 1. Gênesis, o livro mais difícil de se encontrar na Bíblia. Gênesis, capítulo de número 3 e verso de número 1. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso de número 23 para nós finalizarmos. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Em Lagoinha, São Miguel Paulista, quando o pastor Rodrigo sobe a este palco, você sabe, você que já tem nos acompanhado, que tenho tentado então refletir sobre cristão e identidade, características que identificam um cristão. Lembrando, e eu tenho falado isso em todos os cultos que tenho subido aqui, lembrando que eu não estou falando daquele tipo de cristão que se denomina cristão, daquele tipo de cristão que julga ter uma religião e por isso, como ele é do cristianismo, então logo ele é cristão. Eu não estou falando daquele tipo de cristão que tem uma certa simpatia por Cristo. Eu não estou falando daquele tipo de cristão que tem uma certa fé por Cristo. Aquele que tem interesse ou aquele que supostamente já entrou em algum momento da vida em uma comunidade cristã. Eu não estou falando desse tipo de cristão. Eu estou falando do cristão que anda com Cristo, que segue a Cristo, que deixa a poeira das pegadas do Cristo pegar nele, que se permite ser moldado por Cristo, ao ponto de ser chamado de discípulo, pois o discípulo é aquele que parece com o seu mestre. É desse tipo de cristão, ou é dessa categoria de cristão, que eu tenho tentado trazer algumas reflexões com os irmãos, e essa, se não me foge a memória, já é a 15ª reflexão, que temos tentado abordar características que identificam esse tipo de cristão. Indo para Provérbios, vendo os escritos de Salomão, eu vejo que Salomão está falando de um elemento, de uma característica que o cristão não deve ter. Elemento esse que eu e você, como seres humanos, somos tendenciosos a ser. E o que é que nós somos tendenciosos a ser? Soberbos, arrogantes e orgulhosos. E é por este motivo que eu li Gênesis. Porque quando falamos da soberba, da arrogância ou do orgulho, nós vamos ver que não é algo que enfrentamos nos dias atuais. É algo que sempre existiu na raça humana. Por isso, se formos voltarmos ao eterno passado e chegar no início de tudo, e agora eu gostaria que você imaginasse, você como um telespectador, e o Jardim do Éden como se fosse um filme, uma série. E você está assistindo aquela narrativa, assistindo aquele momento histórico, assistindo aquele fato. Então nós nos deparamos com a queda em Gênesis capítulo de número 3. Onde encontramos o primeiro casal. Casal este que julga o privilegiado.
Pois por mais que você e eu, cristãos, lavados, remidos, no sangue do Cordeiro, regenerados pelo Espírito Santo, com novas vestes, vestes brancas, por mais que você e eu tenhamos tais características do processo salvífico do Cristo, ainda assim, você e eu não somos tão privilegiados como foi Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus inigualável. Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus ímpar. Nenhum ser humano na história conversou com Deus cara a cara, face a face, como Adão e Eva conversaram. A intimidade que eles tinham. Deus, ele tomava um chá na virada do dia, todos os dias com Adão e Eva. Trazia os animais para que Adão pudesse ali nomear. E eles moravam onde? A Bíblia deixa claro que eles moravam no jardim. E há um significado por trás do termo. O que significa jardim? O que é jardim? Dentro do contexto bíblico, jardim é o lugar da harmonia. O que é jardim? Dentro da Bíblia, é o lugar da harmonia. É o lugar onde a criação, tudo que existe, vive de modo harmonioso. Não há conflitos no jardim. Não há confusão no jardim. Não há atrito no jardim. Não há intrigas no jardim. Não há ódio no jardim. Não há matança no jardim. Tudo coexiste no universo do perfeito. Se existe o perfeito, o jardim é o lugar do perfeito. É o lugar onde não há estresse. É o lugar onde não há mazelas. É o lugar onde tudo funciona e coexiste de modo harmonioso. O que é o jardim dentro do contexto bíblico? É o lugar da paz social, ou seja, não há conturbações. Não há dentro do jardim barulhos excessivos. Não há dentro do jardim intrigas ou até mesmo ganância capitalista, exploração do outro, exploração da natureza por uma ganância capitalista. Não existe isso no jardim. É o lugar da paz. Não há vingança, não há ódio, não há matança dentro do jardim. O contrário de jardim é cidade. Quando o homem é expulso do jardim, a primeira coisa que este homem vai fazer é elaborar, desenvolver cidades. E quando nós falamos de cidades, ela é justamente o antagonismo do jardim. Tudo aquilo que o jardim tem de perfeito, harmonioso e pacífico, na cidade não há. Barulhos excessivos? Há na cidade. Falta de respeito? Há na cidade. Violência exacerbada? Há na cidade. Matanças? Há na cidade. Tudo isso acontece de modo exagerado, que parece ser normal dentro da comunidade, dentro do social, dentro da cidade. Logo, a cidade é o lado oposto do jardim. Aí você me pergunta, pastor, significa então que cidade é algo ruim? Não. Não. Mas acredito eu que nós, seres humanos, talvez não estamos ainda apropriados ou capacitados para se viver em cidade. E por que eu digo isto? Porque um dia Jesus vai nos mostrar como é que se vive em cidade. E João viu isso. João viu isso, por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 21 e verso de número 10. Olha o que João descreve. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me uma grande cidade. João não viu um jardim. Ele viu uma cidade.
E quais são as características dessa cidade? Verso de número 23, do mesmo capítulo. E João assim descreve. E essa cidade, ou seja, esse não jardim, esta cidade não necessita de sol, não necessita da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra, ou seja, vamos ter governos, vamos ter ainda a administração que você e eu chamamos de política. E esses reis da terra, eles vão trazer para ela a sua glória, a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então perceba, uma cidade com características do jardim, mas acredito eu que não estamos preparados para viver ainda em cidade. E é por esse motivo que há tanta confusão em nosso meio. Agora, se voltarmos para Adão e Eva, nós vamos ver que esse lugar da comunhão, esse lugar da harmonia, esse lugar da paz, esse lugar do perfeito, ele desmorona. A pergunta é, por que desmoronou o jardim? E a resposta, acredito eu, que está no verso de número 5 de Gênesis 3, quando o escritor bíblico assim escreve: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Qual é a resposta? Por que que o jardim de Adão e Eva desmoronou? Vamos contextualizar. Por que que o meu jardim, chamado lar, desmorona? Por que que os meus jardins da vida, do universo de mim mesmo, por que que ele desmorona? Acredito que a resposta está justamente nesse versículo que nós acabamos de ler. A serpente, conversando com Eva, ela conseguiu elevar o pensamento que Eva tinha acerca dela mesma. E todo e qualquer pensamento elevado acerca de mim mesmo é justamente o que nós conhecemos como orgulho. E a serpente despertou o orgulho no intuitivo dentro de Eva. É como se depois da fala da serpente, Eva tivesse apertado a tecla pause em seu cérebro, então tivesse pensado, quer dizer então que Deus não é o único Deus? Quer dizer que eu também posso ser Deus? Quer dizer então que isso daqui é uma carcaça, uma capa, e eu tenho ainda uma outra essência, que se eu comer desse fruto, esta nova essência, ela vai despertar e vai emergir? Quer dizer então que Deus, ele é tão egoísta que ele quer ser Deus sozinho, e inibiu que eu descobrisse isso para que ele fosse Deus sozinho? Quer dizer então que eu posso ser Deus tão quanto Ele? Pensamento elevado sobre si mesmo, orgulho. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra orgulho, que para nós do português veio traduzido como orgulho, tem
também o seu significado positivo. E na Bíblia Sagrada, algumas expressões do original, o que é traduzido para mim como orgulho, na verdade é majestade e excelência. Quando Deus, por exemplo, se referindo a Israel, esse mesmo Deus, ele diz assim: Israel, meu filho amado, Israel é a minha glória, Israel é a minha majestade, a minha excelência. Para nós vem traduzido como orgulho. Israel, meu filho, que eu tenho tanto orgulho. Nesse sentido, há um significado positivo, e Deus está falando de contentamento. Entretanto, quando olhamos o lado negativo do termo, nós vamos ver que orgulho significa autoexaltação. Orgulho significa vanglória, e de todos os significados, eu acho que aquilo que mais cabe dentro desse ambiente negativo do termo é justamente pensamento elevado sobre si, em detrimento ao outro. Isso é orgulho. Gosto da expressão de um apóstolo da fé, Charles Finney. Escreveu um livro intitulado Teologia Sistemática. E quando ele escrevendo sobre o pecado, sobre a disciplina martiologia, ele diz que o orgulho é a causa de toda a discórdia e pecado. Voltemos então à pergunta original: por que é que o jardim de Adão e Eva desmoronou? O lugar da harmonia, o lugar da paz, o lugar da perfeição. E vamos contextualizar: por que é que os nossos jardins desmoronam? A resposta, pautada em tudo que temos falado, é orgulho. O orgulho acaba com o nosso jardim. O orgulho não só acaba e destrói o nosso jardim, como ele nos tira do jardim. Ele nos expulsa do jardim. Ele nos joga para fora do lugar da harmonia. O grande problema é que este orgulho é tão desrespeitoso que às vezes ele sai do degrau da individualidade para entrar no universo social. E todas as vezes que uma sociedade, ela se acha superior a outra sociedade, nascem ideologias, como por exemplo, a civilização ou o povo X, que se acha melhor do que outro povo, o povo Y ou o povo Z, nasce o que nós conhecemos como racismo, preconceito e xenofobia. E o que é a xenofobia senão a aversão a outra raça? Logo, quando falamos de racismo, estamos falando justamente de um orgulho étnico. Logo, eu que supostamente sou superior àquela outra etnia, àquela outra raça, faz com que eu despreze tudo que vem daquela etnia, tudo que vem daquela raça, e faz com que eu venha inferiorizar aquela etnia e aquela raça. Orgulho. Maior exemplo de racismo, maior exemplo de xenofobia, a raça ariana, Adolf Hitler. Este é um dos exemplos. Mas todas as vezes que o orgulho, de forma desrespeitosa, contamina uma sociedade, ela se acha melhor em relação a outra, ela se acha superior em relação a outra. Logo, tudo que diz respeito àquela tem que ser aniquilado, tem que ser extirpado. Só que nós, cristãos, e não um cristão de banco, não um cristão que tem a Bíblia aberta na estante, na escrivania, não esse tipo de cristão, mas o cristão discípulo de Jesus segue os passos do Cristo. E Jesus nasce numa nação extremamente preconceituosa. Os judeus, principalmente no contexto bíblico, eram extremamente preconceituosos. Tanto que pós-cativeiro babilônico, quando eles voltam para a terra,
nós vamos ver que lá em Samaria tem um povo judeu. Só que são os judeus miscigenados, judeus que se misturaram com outros povos. Logo, o judeu puro, ele não aceita a mistura, despreza, é réu, tem que jogar à deriva. Esse nós não temos nem que conversar, temos que passar de longe. Mas o Cristo, está escrito em João, convém passar por Samaria. Em outras palavras, o cristão, ele não tem orgulho étnico, porque a igreja do Cristo é composta por todas as tribos, raça, língua, nação. É um povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. É um povo só. Como escreveu meu amigo Paulinho, dizendo que através do Cristo, ele destrói as muralhas da inimizade que há entre gentios e judeus. E já não há mais grego, já não há mais gentil, já não há mais romano. Há um povo só que se encontra no funil da cruz. E quando passa pelo portal da cruz, ele emerge como nova criatura. Por isso que para mim é incabível determinadas igrejas que segregam e separam determinadas pessoas num determinado canto da igreja, porque aquele tipo de gente não pode se misturar com outra gente. Isso fere os padrões do Cristo. Entretanto, esse orgulho desrespeitoso que sai do degrau do individualismo e emerge e chega no universo social, ele também pode adentrar dentro do lar. E quando este orgulho, ele adentra dentro do lar e contagia um dos membros da família, vamos falar do homem, porque afinal de contas eu sou homem, nasce outra ideologia, machismo. Quando o orgulho contamina o homem e ele se acha superior, nasce o machismo. E o que é o machismo senão a recusa da igualdade de gênero? É mulher. E eu sou o cabeça da família. Esquecendo-se que a cabeça está para servir o corpo e não para ditar ordens, comandar de modo ditatorial o corpo. A cabeça pensa pelo corpo, a cabeça protege o corpo, logo a cabeça serve o corpo. O papel do homem é servir a mulher. Assim como a cabeça Cristo, ele serve a igreja. Aí, como isso favorece a mim, homem? Vamos colocar isso dentro da igreja. E nasce o machismo, impregna o machismo dentro da igreja. E por que surgiu o machismo? Porque escritos, além da Bíblia, existem outros escritos arqueológicos que também descrevem ali o enredo do Jardim do Éden, o primeiro casal. E se existe algo dentro da disciplina chamada religiões comparadas, é justamente que as religiões antigas, elas culminam num ponto. E que ponto elas culminam? Que há um Criador. Todas as religiões antigas vão bater nessa tecla. Há um Criador e tem um casal original. Como a Bíblia assim descreve, entretanto, alguns escritos por aí dizem que Adão teve uma outra mulher além de Eva, antes de Eva. E por algum motivo Adão, ele se separou dessa mulher. Isso não está na Bíblia, isso é outros escritos, são outros escritos. Eu estou demonstrando a origem do machismo que contaminou o mundo inteiro em todas as épocas e cultura. E esta mulher que foi separada se tornou na serpente que conversa com Eva. Logo o homem, ele tem que controlar a mulher, porque a mulher vira serpente. Porque a mulher é venenosa como a serpente.
Porque a mulher, ela vai ludibriar o homem, como a serpente. E por esse motivo, temos que oprimir a mulher. Nasceu o machismo. É histórico, não é de hoje. Vem lá de trás, vem da origem. Machismo é se achar, é o masculino se achar superior em detrimento ao feminino. E quando olhamos para o machismo, ele trabalha com um sistema de hierarquia. Logo eu que sou superior, o outro que é inferior está para me servir. Pega aí, mulher! Traz aí! Está para me servir. Uma coisa é um mimo, uma coisa é um agrado, uma coisa é um elogio, uma coisa é o voluntário. A opressão, a ditadura não cabe dentro do reino de Deus, não existe isso. Não existe isso. O engraçado é que quando Paulinho, escrevendo a carta aos Efésios e falando sobre o cuidado do homem da mulher e a mulher com o homem, Paulo tem que falar nas entrelinhas, porque afinal de contas, Paulinho, ele vivia numa cultura machista. E nós vamos ver que Paulinho, ele diz que Cristo serviu a igreja, como o homem serve a mulher, porque é o cabeça, mas a mulher serve o homem. Logo todo mundo está no mesmo patamar de serviço. Onde está a distinção? Onde está a superioridade? Dentro do cristianismo isso não existe. Mas se nós olhamos para o Cristo agora, o modelo da nossa conduta, o modelo do varão perfeito, o modelo do humano perfeito. Se nós olhamos para este Cristo, como é que Cristo reage a esse cenário machista? Nós vamos ver que Cristo veio justamente para poder quebrar esse jugo e essa opressão. Porque Cristo, Ele permite com que a mulher, ela o sirva. Cristo permite com que esta mulher sirva a Ele. No seu ministério nós vamos ver que a Bíblia diz que as mulheres saíam de longe e serviam a Cristo. É o que está escrito em Mateus 27, 55. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir. E isso para mim e para você é como se fosse normal. Porque estamos no Ocidente, mas vamos lá, meus irmãos, a Bíblia não foi escrita no Ocidente. A Bíblia nasce num contexto machista, Jesus está numa civilização machista. É Oriente ali. E para um rabi, seria uma ofensa uma mulher servi-lo. Ele era mestre. Ele não poderia servir, mas Jesus vem e quebra esse paradigma. O canto de Maria é o maior exemplo que Jesus quebra o jugo do oprimido e escolhe o lado do oprimido. É o maior jugo, o canto de Maria. Lucas capítulo 1, verso de número 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque se atentou à minha baixeza, ou seja, se atentou à minha vergonha social, se atentou àquilo que a mulher sofre em nossa comunidade, se atentou ao nosso próprio. E ela continua: pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Jesus vira para uma mulher e diz: onde o evangelho do reino de Deus for pregado, o teu nome será mencionado. Jesus conversa com uma samaritana, como os judeus recriminavam a todos os samaritanos, uma samaritana. Então Jesus vai, senta e dá atenção. Jesus dá não só atenção, como dá credibilidade à mulher. Porque Jesus, quando ressuscita, ele aparece a quem? A homem? As primeiras pessoas que veem Jesus ressurreto: mulher. E aí encontramos dentro de nossas igrejas um pseudo-evangelho machista, arrogante, opressor, centralizador, ditatorial. Ninguém manda em ninguém, porque o amor não manda, o amor serve. Se um ama o outro, um serve o outro, é natural.
Porque no casamento não há concorrência capitalista, casamento não é uma startup, casamento não é uma empresa onde há concorrência capitalista. Casamento não é isso, casamento é construído em amor. E os relacionamentos devem ser construídos em amor, e no amor ninguém é melhor que ninguém, todos servem. Todos servem. Esse orgulho, ele é tão desrespeitoso, que ele entra dentro da religião. E por religião eu vou caracterizar assim, um ambiente de fé. Vamos caracterizar como um ambiente de fé. E todas as vezes que o orgulho entra dentro do ambiente de fé, nós vamos ver que este orgulho, ele cria o chamado fanatismo. E quando o fanatismo emerge, cresce e aparece, a opressão religiosa também aparece. A escravidão religiosa também aparece. Um conjunto de regras, cláusulas são formados, são criados com o intuito de dominar. A ideia é controlar. E quando encontramos o Cristo, Ele liberta para que você possa aprender a servir pela liberdade e não pela obrigação. Pois toda regra denota obrigação. Se há é para cumprir. Agora Cristo não quer que você seja uma marionete controlada por regra. Ele te liberta para que você tenha a opção de cumprir aquilo sem um mandamento. Aquilo porque você foi aperfeiçoado. Esta é a liberdade do Cristo. Quando o orgulho entra dentro do ambiente de fé, eu passo a condenar outras crenças, outras entidades de fé. Eu passo a condenar outras denominações. E passo a dizer que aquele batismo não vale, aquele pessoal não vale, deixa sentado, senta aí, não pode ver de tal lugar. E passa a condenar e se achar melhor ou superior. Orgulho. Nos esquecemos que nós, cristãos, discípulos do Cristo, não estamos para condenar. Estamos para salvar. Estamos para reconciliar. Porque quando Cristo, conversando com Nicodemos em João 3, mais especificamente no verso de número 17, nós vamos ver que Cristo, ele diz assim, porque o Pai enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. É reconciliação, este é o ministério que Paulo falou que temos. É salvação, não cabe orgulho. Não combina. Cristão orgulhoso não combina. Ou é orgulhoso ou é cristão. Não tem como ser os dois. Não tem como ser os dois. Então, como é que Jesus, nosso exemplo, ele tenta desconfigurar ou desconstruir o orgulho? Como? E se o orgulho é o pensamento elevado sobre mim em detrimento ao outro, é a vanglória, é a exaltação, acredito que o contrário disso é a humildade. Então, como quebramos o orgulho? Sendo humilde. E Jesus ensinou esse princípio em Mateus 11, 29, quando ele faz um convite. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Só que eu também já falei para os irmãos aqui que jugo e fardo, para nós no português tem uma conotação, para o judeu não. O significado de jugo e de fardo para o judeu é o ensinamento, porque Jesus é um mestre. Então, vinde a mim, mestre,
Porque o meu jugo, o meu ensinamento, ele é leve. Qual que é o teu ensinamento mesmo, Jesus? Amor, é gostoso amar. É leve amar. É bom amar. O meu jugo é suave, porque é amor. O meu ensinamento se baseia no amor. É leve, é suave. Então, se você está pesado, não é o jugo do Cristo. Não é o fardo do Cristo. Eu te convido a encontrar o Cristo. Eu te convido a encontrar Jesus. Porque o dele é leve. Porque é amor. E o amor trabalha com a liberdade. Jesus não só verbaliza o princípio, como Jesus ainda, ele passa a ideia do princípio. E como é que Jesus passa a ideia do princípio? Enaltecendo uma outra pessoa. Mateus 11:11. Olha o que Jesus ele diz: em verdade vos digo, que entre os filhos nascidos de mulher, aí se tivesse ali talvez um aluno pararia: mestre, o senhor não é nascido de mulher? O senhor é nascido do que? Cegonha, repolho, flor de como o senhor nasceu? Porque Jesus diz: em verdade vos digo, que entre os filhos nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João o Batista. A gente tem uma dificuldade de enaltecer o serviço do outro. Fulano está pregando tão bem lá na igreja. Ah, é? Então peraí que eu vou tirar ele da escala. Está fazendo tão bem o serviço. Ah, é? Então peraí que eu vou começar a excluir ele do serviço. Nós temos dificuldade de reconhecer o serviço do outro. Dificuldade de enaltecer o outro e dar testemunho do outro para outros. Nós temos dificuldade. Só que Jesus ele continua, o versículo diz assim: mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Jesus se referia a ele mesmo. Por quê? Porque Jesus foi o que veio para poder acabar com o pecado atemporal. Então nisso, como ele serve todas as culturas e todas as pessoas de todos os tempos, ele se tornou então o menor de todos, logo o maior de todos no reino de Deus. Se não, ele reconheceu o ministério de João o Batista. Jesus, ainda além de mostrar a ideia por trás do princípio, ele também pratica a humildade. João 13:5, ele diz assim, quer dizer, o texto sagrado diz assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Irmão, eu vejo muitas igrejas fazendo isso, e não conte comigo para lavar o teu pé nunca. Eu nunca irei lavar o teu pé. E não aprovo as igrejas fazerem isso, não aprovo, desnecessário. Porque quando Cristo faz tal coisa, Cristo simplesmente está trazendo algo cultural. O menor servo, o mais desprezado daquela casa, era o responsável por lavar os pés do visitante. Então aquele que não tinha salário, o escravo, aquele que era o menor, o mais desprezado, aquele que foi contratado agora, sabe, que a gente vai zoar pra caramba? É isso aí. Jesus então se faz dele. É cultural. Não é do Brasil, tá? É dos judeus, não é do Brasil. E Jesus lava porque serviu como aquele servo. Eu posso lavar o teu pé de outra forma, te levando para casa, fazendo uma compra para você, pagando uma conta para você, te dando apoio moral, te dando um incentivo, distribuindo o teu currículo. Tudo isso é lavar pé. Porque a ideia de lavar pé é servir o outro. Essa é a ideia de lavar o pé. E Jesus demonstrou: só os humildes têm a capacidade de servir. Então eu oro muito para que você e eu possamos amar e praticar a humildade, para que os nossos jardins sejam reconstruídos.
Eu oro para que minimizemos e chegamos ao ponto de extinguir o orgulho de nossas vidas, para que a paz, a harmonia dentro do lar, na sociedade e por onde passarmos, possa surgir. O mal é o orgulho, mas você, cristão, tem que seguir os passos da humildade do teu mestre. Eu termino dizendo que Cristo, homem-Deus, ou Deus-homem, esse Deus encarnou, sendo um de nós. E de homem ele se fez servo, e de servo ele se fez réu, e de réu ele se fez maldito e foi condenado, e morreu a nossa morte. Foi ao Hades, foi ao Seol, foi ao mundo dos mortos. Ele morre como maldito, ele morre como réu, ele morre como servo. Mas quando ele ressuscita como o Rei da Glória. Há um galardão que é natural para quem é humilde. Entretanto, não devemos ser humildes para recebermos algo em troca. Devemos ser humildes porque Cristo é humilde. E se Cristo é humilde, logo eu sou herdeiro com Ele e co-herdeiro com Ele. Não se coloque na categoria de herdeiro e co-herdeiro sendo arrogante e orgulhoso. Não cabe. Há solução para as famílias, há esperança. Basta que quebremos o orgulho e aderimos à humildade. Que Deus os abençoe.